Bom dia, pessoal. Bom, espero que esteja todo mundo ouvindo, né? Desculpa pelo atraso. A gente, enfim, essas coisas de configuração, de equipamento e tudo mais. Hoje a gente tem um exercício sobre recursão. Eu vou baixar do meu e-mail e vou jogar aqui, tá? Então, só um minutinho que eu já baixo. Preferi entrar primeiro só para avisar vocês que eu vou fazer isso, tá? Pra vocês, enfim, esperarem mais. Bom, moçada, desliguei o retorno aqui, enfim. Bom dia para todo mundo, então, de novo. Hoje o nosso assunto vai ser recursão, tá? É um assunto tanto de ALP quanto de estrutura de dados. Eu deixei os exercícios dessa semana lá no Canvas, no arquivos, tá? Pasta arquivos. E daí são esse arquivo aqui que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Sim. Beleza?
Então, vamos relembrar um pouquinho, né, sobre recursão. Eu acho que todo mundo que faz LP está fazendo estrutura de dados, né? Daí, se tiver alguém que não estiver fazendo, me avisa, que daí eu posso ser um pouquinho mais específico, tá? Daí a gente se lembra que as funções recursivas são aquelas que chamam a si próprias. Então, uma função em outras palavras, uma função é definida em termos de si própria. Na verdade, em termos de uma instância um pouquinho menor de si própria. Beleza? Joia? Bom dia. E daí, na programação das funções recursivas, a gente lembra que a estrutura delas é uma estrutura bem tranquila. É basicamente um if, caso mais simples, a resposta do caso mais simples, ou casos mais simples, e o caso geral, ou casos gerais. Lembrando que no caso geral, a função é sempre definida em termos de si própria, né? naquela ideia, em termos de uma instância um pouquinho menor de si própria. Ou seja, você supõe que você já sabe resolver uma instância um pouquinho menor e põe a resposta para a instância n. Se a gente der uma olhada aqui no fatorial, por exemplo, no fatorial, aqui é uma versão da professora Ângela, tá? Se n é igual a 0, se n menor ou igual a 1, como ela coloca, né? Daí retorna 1. Então, esse é o caso mais simples, ou critério de parada. E o caso geral, quanto vale o fatorial de n? Então, já suponho que eu sei quanto vale o fatorial de n menos 1. Quanto vale o fatorial de n menos 1? Fat n menos 1, beleza? Que é o nome da função. Então, o fatorial de n, definido em termos do fatorial de n menos 1, é n vezes fat de n menos 1. Beleza? Tá? Gente, acho que se lembra disso, pelo menos quem faz estrutura, tenho quase certeza, né? Bom, daí os nossos exercícios começam aqui. Então, tem algumas funções recursivas para a gente implementar, beleza? Eu vou, então, primeiro, construir uma função recursiva que calcula a enésima potência de um número inteiro x, beleza? X e n devem ser lidos na main e passados como parâmetro. A função deverá ter a seguinte linha de chamada na main. Int total é igual a pot xy, ou seja, x elevado a y. Beleza? Bom, para a gente... Show. Para a gente desenvolver um pouco, vou fazer um rascunho aqui, tá? Tá dando para enxergar? Tá dando para enxergar aí na tela? Tá. Bom, qualquer coisa da Zoom. Para... Por exemplo, vamos dar um exemplo. Por exemplo, 5 elevado a 0 é igual a 1. Beleza? Por quê? 5 elevado a 0 é igual a 1. Por definição, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Beleza? Bom, 5 elevado à primeira é igual a 5. De boa? Eu podia colocar entre parênteses 5 vezes 1. Ups, vezes. Quanto é 5 ao quadrado? 5 elevado a 2 é 5 vezes 5. Ups, peraí. Vezes 5. Vamos mais um pouquinho. 5 elevado ao cubo. Vou fazer só esse aqui para a gente se lembrar bem. 5 elevado ao cubo. Isso daí, quem tiver dúvida, faz em todos, né?
5 vezes 5 vezes 5. Finalmente, 5 elevado à quarta é igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E o que vocês vão ter que achar é 5 elevado a n, onde 5 é a base, é o x, e o n é o expoente. Então, quanto vai ser 5 vezes 5 elevado a n? 5 vezes 5 vezes 5, etc. Bom, como é que vocês vão achar isso mesmo? Vocês vão procurar em alguma delas o que ela tem a ver com uma instância menor. Por exemplo, dá uma olhada no 5 elevado à quarta. Beleza? Tá vendo? Vê o que 5 elevado à quarta tem a ver com 5 ao cubo. Tem alguma coisa a ver 5 elevado à quarta com 5 ao cubo? Se a gente der uma olhada, a gente vai ver, ó, que olha o 5 ao cubo aqui, ó. Ups. Beleza? Tá? Professor, Oi? é praticamente parecido com aquele esquema da aula passada, né, da recursiva. Exato. Então, essa lista é uma lista de recursão mesmo, tá? Então, a gente vai agora, que a gente fez o Fibonacci fatorial, fez também aquele de imprimir listas, né? E agora a gente vai fazer outros exercícios de recursão aqui no laboratório de ALP para a gente ficar mais firme, beleza? Então, exatamente isso. A gente sempre vai ver, por exemplo, nesse caso aqui. Nesse caso, eu estou desenvolvendo para vocês, depois os outros vocês vão desenvolver. Então, tipo, a gente tinha que achar x elevado a y. Eu fui desenvolvendo, tipo, x elevado a zero, x elevado a 1, x ao quadrado, x ao cubo, para a gente ver, por exemplo, no nosso exemplo, que x à quarta, o que 5 elevado à quarta tem a ver com 5 ao cubo. E a gente achou 5 ao cubo lá no 5 elevado à quarta, né? Por exemplo, 5 elevado à quarta, quanto vale? 5 vezes 5 ao cubo. Beleza? Todo mundo enxerga isso? Daí a gente vai ver se isso funciona para os demais. Por exemplo, olha o 5 ao cubo, vê o que tem a ver com 5 ao quadrado. Vamos dar uma olhada lá. No 5 ao cubo, olha aqui o 5 ao quadrado. Concordam? Esse aqui é o 5 ao quadrado. Então, 5 ao cubo é a mesma coisa. 5 ao cubo é 5 vezes 5 ao quadrado. E o 5 ao quadrado, o que tem a ver com 5 à primeira? Olha o 5 à primeira aqui, ó. Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5 à primeira, beleza? Vê se vale para o de cima. 5 à primeira. O que tem a ver com 5 elevado a zero? Ó, 5 à primeira é 5 vezes 5 elevado a zero. Então, aqui, ó, eu consigo achar minha recursão. Deixa eu voltar uma linha aqui, para não pular. Então, eu consigo definir o 5 elevado a n em termos de uma instância menor, de 5 elevado a n menos 1. Então, 5 elevado a n é igual a 5 vezes 5 a n menos 1. Concordam com isso? Essa última fórmula aqui, que é o caso geral, que é a nossa recursão. Então, quando a gente for achar 5 elevado a n, no caso geral, qual que é o caso mais simples? É quando o n for zero, concordam? Que é o menor potência que a gente fez lá. 5 elevado a zero, qualquer número elevado a zero é 1, beleza? E o caso geral, que é o else? Então, se o n for 1, já sei qual que é a potência. Qual que é a potência? 1. E para um n qualquer, qual que vai ser a potência? Quanto vale 5 elevado a n? Vai ser 5 vezes 5 elevado a n menos 1. Ou seja, vai ser a potência de 5, n menos 1. Beleza? Daí a gente achou a fórmula recursiva.
Então, daí eu vou dar um tempinho para vocês implementarem esse algoritmo aí e fazerem um teste. A ideia é lá na main, coloquem a sugestão da professora Ângela, que é esse aqui, né? A potência, a função pot, vai retornar um inteiro e vocês vão atribuir para uma variável chamada total. Beleza? Daí vocês imprimem total. Tá bom? Tempinho para vocês. Moçada, então reforçando, essa lista de exercícios está no Canvas, mas ainda não está como tarefas, tá? Está na pasta arquivos. De boa? Tá. Daí tem esse exercício e alguns outros. É para entregar hoje? Não, não é para entregar hoje. A gente ainda, provavelmente, a gente vai começar a entregar esses exercícios a partir da semana que vem, tá? Então esse provavelmente não é para entregar, tá? Mas guardem com vocês, porque eu estava falando com a professora Ângela, agora há pouco, um pouquinho antes de eu entrar em sala, e daí ela vai usar alguns para nota, mas eu acho, pelo que eu entendi, vai ser a partir do próximo, mas guardem com vocês, tá? Tipo, guardem no arquivo aí, caso precise, daí depois vocês postam, tá bom? Ah, tá bom.
Tendo dúvidas, perguntem aí, eu posto no chat, tá bom? Alguém conseguiu fazer esse primeiro? Postem aí se vocês conseguiram. Moçada, só para confirmar esse aqui, vamos fazer juntos e daí eu deixo para vocês o outro, né? Os outros. Bom, então nossa função vai ser do tipo inteiro. Vou seguir a nomenclatura da professora Ângela aqui, vou chamar de POT, né? O cálculo da potência. E ela, né, a função, vai ter dois parâmetros inteiros. Beleza? X, 20x e N. Beleza? O I lá ficou maiúsculo, mas você sabe que é do corretor, né? Enfim. Ups. Ah, nem vou me preocupar com essas coisas do corretor, não. Bom. Primeira coisa, caso mais simples, né? Qual a potência mais simples que a gente conseguiu?
Essa aqui da esquerda, ó. Qual que era a grande característica dela? É que o expoente era zero, né? Na nossa função POT, o expoente é o n, beleza? Então, o caso mais simples, que é o critério de parada, é quando o expoente, ou seja, quando o n for igual a zero. Então, isso que a gente vai colocar aqui. Ah, é muito grande esse tab, vou dar espaço. N igual a zero. Ignorem as letras maiúsculas que o corretor está colocando no começo das linhas, tá bom? Não vou ficar corrigindo linha a linha. Enfim, quando eu lembrar do Ctrl Z, mas enfim, não, acho que isso é menor, né? Então, if n igual a zero, quanto vale a função? Qualquer número elevado a zero, a função vale, ou seja, ela tem que retornar 1. O else, que é opcional, como a gente sabe, para funções não void, quando a gente dá return, tipo, quando o n for zero, a função já retornou, então ela nem vai executar o comando de baixo. Portanto, o else é opcional, vocês lembram disso, né? Então, no caso geral, quanto vale, ó, o que, que a gente quer saber? Olha o enunciado lá em cima, ó. A gente quer saber pot xn, tipo x elevado a n. Quanto vale x elevado a n? Supondo que eu já sei resolver uma potência menor. Então, quanto a função tem que retornar para x elevado a n? Ela tem que retornar n x elevado a n menos 1. Ou seja, x vezes a potência de x elevado a n menos 1. Então, essa é a ideia. Daí testem de boa. Só para a gente pegar um, tá? As demais vão ser bem parecidas, as próximas. Vamos dar uma olhada em quais são os próximos. A segunda, construir uma função recursiva que retorna o maior elemento de um vetor x de inteiros. X e n devem ser lidos na main e passados como parâmetro. A função deverá ter a seguinte linha de chamada na main: int maior, int ma, né, é igual a maior x n. Então, para procurar o maior, beleza? Lembra sempre que vocês já sabem o maior dentre n menos 1 elementos, tá? Qual vai ser o maior dentre n menos 1 elementos? Maior, que é o nome da função recursiva, x n menos 1 elementos, tá bom? Essa aqui eu não vou colocar o esqueminha de cima para vocês pensarem, tá? Quem conseguir fazer a função, posta aqui no chat para mim.
E aí, todo mundo conseguindo fazer esse segundo com o vetor, todo mundo já imaginou como implementar, tá? Postem o resultado ou dúvidas aqui, tá? O pessoal desenha o vetor aqui para ajudar no raciocínio, tá? Eu não vou fazer aquele, tipo, que eu fiz no anterior, tipo, tudo certinho, tá? Porque, enfim, cada vez mais vocês vão ter que imaginar. Mas esse aqui é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho mais abstrato. Daí a gente vai pensar assim, ó. Se o vetor tiver um elemento só, um valor aqui, 7, qualquer valor, nem vou colocar valor aqui. Enfim. Por exemplo, nesse caso, quando o vetor tem um elemento só, como é que você vai saber que o vetor tem um elemento só? Olha bem os parâmetros do vetor, da função. Olha, vamos ler o enunciado de novo. Construir uma função recursiva que retorna o maior elemento de um vetor x. Então, o vetor é x, beleza? De inteiros de n inteiros. Beleza? Acho que faltou ela digitar isso. Um vetor x de n inteiros. Deixa eu colocar aqui. X e n devem ser lidos na main e passados como parâmetros. A função deverá ter a seguinte linha de chamada na main. Então, a função é uma função inteira, ela chama maior e tem dois parâmetros. Concorda? O primeiro parâmetro é x, que é o vetor, e o n, a quantidade de elementos no vetor. Beleza. Dá uma olhada nesse vetor aí, ó. Quando o vetor tiver um elemento só, como é que vocês descobrem que o vetor vai ter um elemento só? Olha, o nome da função é maior xn,
o que é o x, o que é o n? É o n, né? Quando o n for 1, você sabe que o vetor tem um elemento só. Quem vai ser o maior? Vai ser ele, que é o único elemento, que vai ser o x posição 0. Beleza? Tá? Beleza? Esse é o caso mais simples. De boa? E o caso geral, qual vai ser? Bom, então você já sabe qual que é o esquema de programação da recursão. If, caso mais simples, resposta do caso mais simples. Já sacou qual que é o caso mais simples? Quando tiver um elemento só no vetor. Você já sabe qual é, né? Aí vai ser o x0, beleza? Bom, caso geral. Bom, você tem um elemento, tipo o x0, e você já sabe qual é o maior de n menos 1 elementos, ó. Esses n menos 1 elementos. Você tem o x0 e você tem o maior do resto do vetor. Qual que é o maior do resto do vetor? Olha o nome da função recursiva. Maior do vetor x, n menos 1 elementos. Então você já sabe, beleza? Tá? Então daí você vai ver qual que é o maior entre o x0 e os demais. Ou vice-versa, tipo assim, ó. Você já sabe, ó, qual que é o maior desses n menos 1 elementos. Beleza? Esse vetor, qual que é o n dele? Quantos elementos tem esse vetor? Ó, vai da posição 0 à posição 7. Tem 8 elementos, concordam? Certo? Tá? Bom, você já sabe qual que é o maior, quando você for procurar o maior de 8 elementos, ó, do vetor inteiro, você já sabe qual que é o maior de 7 elementos. De novo, qual que é o maior dos 7 elementos? Maior do vetor x, vírgula 7. Então, qual que é o maior de todos? Se você tem o último, o oitavo elemento, que é o x7, beleza? Suponha que aqui tem o número 10, sei lá. Você já sabe qual que é o x7, o xn, já sabe qual que é o maior do resto do vetor. Qual que era o maior do resto do vetor mesmo? Maior x n menos 1. Daí você vai descobrir qual que é o maior de todos. Qual que é o maior de todos? Bom, depende. Se o 10 for maior do que o maior desses todos aqui, dos n menos 1 elementos, o 10 aqui vai ser o maior. Ou se tiver um número aqui que é maior que o 10, aí o maior dos n menos 1 elementos é o maior de todos. Beleza? Tá bom? Mais um tempinho para vocês.
E o projeto integrado, como é que tá indo? É aquele do estacionamento, né? A gente fez toda a documentação, agora tem que pôr a mão na massa. Aham. Ah, terminaram a documentação já. Já. Legal. A parte mais chata, na verdade, é a documentação. Uhum. Aham. Vocês vão fazer em que linguagem? Pode fazer em qualquer uma? Ou... Tem que ser naquele professor de implementação, né, que é o JavaScript, que é o JS. A framework é o Uhum. o professor deixa eu fazer isso. Deixa eu fazer o outro? O cara que do meu grupo vai fazer o banco, vai fazer em mais que ele. Legal. Não, vou fazer um online, eu acho que não, poxa. Aí você estava perdendo, professor, vou fazer um que não, então. Será que o professor deixa de novo vai ter com Java? Aí não sei. Ué, não sei, daí eu vou estar em casa, né? Acho que daria para fazer. Não, dá perfeitamente. Tem usando Spring ainda. Então, acho que o nosso já está meio feito já. Banco tem que entregar o do modelo sexta-feira. O Matheus estava ensinando mais perto, né? Olha, o fogo é que meu grupo é meio vagabundo. Só eu e o Gustavo lá, pai. Não o Bordas, o outro. Eu e o outro. Caraca. O Bordas quase saiu do grupo. Ele se irritou com ele que não fazia nada. Aí ele falou pro professor, ó, não tô fazendo nada aqui, vou tirar ele do grupo. O professor não tem atenção dele, se ele não sair, vai lá pro grupo 10 lá. Não fazer nada. Nossa. Caraca, velho. O Borda já era assim? No passado? Ah, ele ajudava em algumas coisas. Então, é isso que eu tô dizendo. Ele também vai dar pulmão, mas. Estava ajudando em algumas coisas assim. Né? Agora eu não sei o que eu tô
É difícil sim, Davi. Você conseguiu? Moçada, antes de fazer chamada, vou colocar um esquema aqui, tá? Já um pouquinho mais mastigado, para encaminhar vocês, tá bom? Não vou colocar o algoritmo inteiro, porque, enfim, cada vez faz menos sentido de eu colocar o algoritmo inteiro, tá bom? Mas vamos deixar alinhado. Por exemplo, nesse caso aqui, qual é o caso mais simples? Quando a gente quer achar o maior elemento, a sequência de um elemento só. Por exemplo, se você tem um elemento só, você já sabe qual que é o maior. Como é que você testa se você tem um elemento só? Ó, vou colocar aqui, tá? Não vou colocar o protótipo todo. Você já sabe que a função maior é uma inteira, que o x é um inteiro
um vetor de inteiros, e o n é um inteiro, tá bom? Não vou colocar, tipo, isso aqui não é uma função, de boa, é só um esquema. Tanto que não coloquei abre chaves, isso aqui é um rascunho, de boa? Bom, caso mais simples, né? Pô, podia achar o maior de um vetor de uma posição, duas ou 1 milhão de posições. O menor vetor que eu sei achar o maior é um vetor com um elemento, né? É o menor que eu devo achar. Eu já sei qual que é o maior elemento dele. Como que eu sei que tem um elemento só? Lembra que o x é o vetor e o n é a quantidade de elementos. Então, como é que eu vou saber que o vetor tem um elemento só? Se o n for 1, concordam? Esse vai ser o caso mais simples. De boa? Se o vetor tiver um elemento só, em que posição do vetor ele vai estar? Ele vai estar na posição 0, ou seja, no x, 0. Concordam? Nem vou pôr ponto e vírgula, tá bom? De boa? Vai ser isso. Pegaram o raciocínio, né? Caso mais simples, vai estar na posição 0. Se não, else. Ó, você tem o último elemento. Ó, se você tem n elementos, por exemplo, esse vetor aí tem 8 elementos, beleza? Tá? Os elementos vão da posição 0 à posição 7. De boa? Então, para eu achar o maior desse vetor, eu vou ter que comparar o x n-1, tipo o x7, com o maior do restante do vetor. Ó. Então, eu vou comparar o último, o x7, com o maior do resto. Tá? Qual que é o maior desse resto aí? É maior do vetor x com n menos 1 posições. De boa? Então, é isso que eu vou comparar. Eu vou comparar o último. Lembra que o x7 é o xn menos 1, beleza? Porque o vetor começa do 0. De boa? Então, eu vou comparar ele com o maior do vetor x com n menos 1 posições. Tipo, eu estou comparando o x7 com o maior desses aqui, ó. Esse maior das posições anteriores, a própria recursão é que vai dizer quem que é o maior, beleza? Daí eu vou comparar. E tipo, vou dar um if. Se o x7 for maior do que o maior do vetor anterior, qual que é o maior de todos? Ó, o x7 é maior do que todos esses caras aqui, ó. Então, o maior do vetor todos é o x7, ou seja, o x n menos 1. Concorda? Beleza? E se não? Não. Tipo, se o maior desses aqui, ó, como por exemplo nesse exemplo, ó, o maior desse vetor é o 11, tá? Nesse exemplo. Ele é maior do que o x7. Então, quem que é o maior do vetor todo? Quem a função vai retornar? A função vai retornar o maior do vetor x com n menos 1 posições. Tá? Basicamente vai ser isso. Bom, uma observação. Esse esboço, né, do algoritmo, né, tá faltando as declarações, chaves e tal. Mas sim, ponto e vírgula. Mas esse esboço do algoritmo está correto. Mas vamos dar uma olhada no caso geral. Ó, vou grifar o caso geral aqui. Ups. O caso geral é esse aqui de baixo, tá? O caso mais simples é aquele de cima. Imagina que o x, que o último elemento não é maior, tipo, o 10 não é maior do que o maior do vetor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular de novo o maior do vetor, tipo, tem duas chamadas recursivas aí para a função maior. Então, eu teria que
calcular 2 vezes o maior dos 6 elementos, 7 elementos, para poder retornar. Beleza? Então, o algoritmo está correto, mas ele não é um algoritmo muito eficiente. Beleza? Como a gente alteraria esse algoritmo? Então, aqui, ó, na primeira vez que eu vou calcular o maior, eu podia declarar lá, mas eu vou declarar fora aqui para ficar mais claro, tá? Vou colocar uma variável auxiliar aqui, int, já usamos nx, colocar m, beleza? Tá? E daí, ó, quando eu for achar o maior, eu podia fazer assim, por exemplo, m recebe o maior, e daí, se esse m que for o maior, aí eu retorno ele. Não preciso calcular a função maior de novo. De boa? É a mesma coisa que a gente já tinha feito, só que daí eu executo a função recursiva uma vez só. De boa? Tá bom? Então, essa seria a forma preferencial, tá bom? Mas, do ponto de vista lógico, tipo assim, pensar na recursão é a forma anterior. A gente só fez a substituição por causa do desempenho. De boa? Deu para entender? Tá? E tal vetor que tá maior, aí a gente tem que ficar calculando toda hora. Rodando toda hora, exato, né? Uma outra forma de escrever esse segundo, essa função, essa segunda parte aqui, ó, vou colocar aqui para baixo, que é uma parte, que é uma forma, possivelmente vocês viram em ALP, mas tipo assim, ó, uma forma que vocês vão usar muito, que vocês vão ver muito, return. Se x n menos 1 maior que m recebe o maior do vetor x com n menos 1 elementos, vou perguntar, xn menos 1 é maior do que o maior do resto? Sim. Então, quem que eu retorno? X, n menos 1. Else, retorno m. Tá? Na verdade, assim, é mais usado do que com if. Beleza? Tá? Essa forma aqui, lembrando vocês, é um if também. Tipo assim, ó. O if é quando eu coloco condição, o interrogação, tipo pergunto, e o 2 pontos é o else. Portanto, que esse comando está fazendo, na verdade? Esse segundo, né? Que é o caso geral. Ele retorna. O que ele vai retornar? Ele vai perguntar if xn-1 é maior do que m recebe o maior de x n menos 1 posições? Sim, tipo, se x n-1 for maior, ele retorna, ó, ponto e vírgula, ele retorna x n-1. O 2 pontos é o else. Else, tipo assim, se o x1 não é maior, ele retorna m. Beleza? Tá? É a forma mais usada. Tá? Mas que também é equivalente a de baixo. Tá bom? Só uma sintaxe diferente. Tá bom? Então, vocês podem fazer das 3 formas, inclusive colocando chamando o maior 2 vezes, aqui no caso de baixo, com a ressalva de saber que a gente vai estar executando 2 vezes a chamada recursiva, tá? Tipo, ele não vai ser tão eficiente. De boa? Bom, vou fazer chamada. Só um minuto que eu tô precisando logar de novo. Bom, vocês estão vendo, né?
Acho que tem. Caramba. Por exemplo, então, né, no lugar do site da PUC, tá bugado vocês? Bom, moçada, a chamada então, tá? Só acompanhando aqui. Arthur, ok. Breno, Bruno Amorim, Bruno Henrique, Carlos Pires, Carlos Camacho, César, Davi, Felipe Tayar tá aí? Gabriel Garcia tá aí? Gabriel Nicoletti tá aí? Jean. Vocês estão logados também, né? Vocês estão logados também no Teams, né? Não, eu não sou lugar, não. Eu sou o Felipe. Felipe. Vamos ver lá. João Vitor. Desculpa, João Vitor Vidal. João Vitor Campos. Kevin. Murilo. Pedro Lotufo. Pedro Porto. Éder. Você, desculpa, é o? Vitor. Beleza, então, tipo, só para confirmar, se o Gabriel Garcia, Gabriel Nicoletti ou João Vidal tiverem logados. Esse Gabriel Garcia eu nunca vi ele na. O Gabriel Nicoletti estava vindo, né? Daí tem faltado algumas seguidas. Esse é pela direita. Mas também eu sei. Não, os caras lá, ó. Já vamos ter. Beleza. O Everton falou que você ainda não, ele não falou. Então é isso, moçada. Fica esse aqui para vocês terminarem. Os demais, vendo esse aqui, acho que vocês vão conseguir fazer os outros da lista, tá? Porque daí tem outros com vetores e eles não são tão diferentes. De boa? E daí tragam dúvidas nas aulas, né? Com os monitores e tudo mais. Tá bom? Isso aí, então. Obrigado pela presença, moçada. E até amanhã, né? Na aula de estrutura de dados. Aqui nesse projeto lá está chamado em aberto lá, hoje foi um aí eu podia ter lá, beleza, não consigo mandar. Mas você vai estar seu nome está com prioridade lá já. Que bom, mano. Eu vou lá fazer a questão dos. Falou, moçada. Valeu aí, até mais. Tchau, tchau. Falou.